Bom dia. Gostaria de convidar à mesa a doutora Sávia Maria Leite Rodrigues Gonçalves. Ela possui pós-graduação em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina, é advogada da União e atualmente ocupa o cargo de diretora de Departamento de Informações Jurídico-Estratégicas da Consultoria Geral da União. Gostaria de convidar também à mesa o Dr. Adolfo Furtado. Ele possui mestrado em Economia pela Universidade de Brasília. Atualmente exerce o cargo de diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados e é o secretário executivo da Rede de Intercâmbio de Parlamentos da América Latina e do Caribe, RIPALC. Também gostaria de convidar a doutora Edilenice Passos. Ela possui mestrado em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de Brasília e atualmente ocupa o cargo de diretora da Secretaria de Gestão de Informação e Documentação do Senado Federal. É coordenadora do Comitê Gestor de Informação do portal LexML. Também gostaria de convidar o Dr. Alexandre Torres de Araújo, graduado em Engenharia e Direito, pós-graduado em Gestão de Negócios, é chefe da Divisão de Sistematização e Disseminação de Normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por fim, a doutora Raquel Ribeiro Caetano, especialista em Gestão do Conhecimento, é coordenadora da Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça. Gostaria de esclarecer que as exposições para o presente painel serão de 10 minutos para cada expositor. Em seguida, após as apresentações, abriremos um espaço para perguntas por escrito formuladas pelo público. Cada um dos senhores e das senhoras recebeu, junto no material, um formulário para redigir as perguntas que serão recebidas pela mesa. E agora, com a palavra, a doutora Sávia Maria Leite Rodrigues Gonçalves. Pronto, estava desligado aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui participando deste evento, seja pela importância do evento, seja pela importância do portal LexML, seja pela importância do trabalho que está sendo apresentado. E eu queria enaltecer que todo esse trabalho que eu tenho acompanhado de longe, mas que o suficiente para admirar, é sempre um trabalho que as pessoas desenvolvem numa carga horária extra, né? E eu digo isso porque Janete, que trabalhou comigo até 2 meses atrás, fazia atividade na Advocacia Geral da União e participava das reuniões do grupo. É importante ver esse tipo de atividade sendo feita por servidores públicos, né? Então, eu gostaria de louvar todas essas iniciativas. Bom, eu queria só contextualizar a atuação da Advocacia Geral da União com relação ao acervo e à documentação. Só trazendo a nossa fundamentação legal, né? Afinal de contas, o evento fala sobre normas, a competência da Advocacia Geral da União, que está prevista no artigo 131 da Constituição Federal, e destacando a nossa atuação, que é a atuação na área consultiva. A Advocacia Geral da União tem vários braços, tem um braço contencioso, tem braços consultivos, tem a atividade de correição dos próprios membros, e temos a nossa atividade, a minha atividade especificamente, é na Consultoria Geral da União. Pelo artigo 131 da Lei Complementar, nós fazemos contencioso e consultivo o assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esse assessoramento jurídico do Poder Executivo é exatamente, com a previsão da Lei Complementar 73, a interpretação de normas. Então, imagine que se para qualquer advogado é importante conhecer as normas e ter sistemas como esses que são apresentados aqui,
muito mais importante é quando o nosso papel é exatamente interpretar a norma para a administração pública. Então, a competência da Consultoria Geral da União é exatamente assessorar o advogado-geral, que assessora o presidente da República na interpretação do ato normativo, mas também na construção do ato normativo. Eu assistindo a apresentação aqui do Dr. José Ronaldo e vibrando lá na cadeira, que eu falava para a Janete da importância para o advogado, por exemplo, na interpretação histórica, que é um dos elementos da hermenêutica jurídica, exatamente de que a gente precisa, muitas vezes, voltar 10 anos, 50 anos para a interpretação de um ato jurídico para verificar se ele estava ou não adequado ao contexto legal daquele momento. Então, a importância que tem para o advogado a atuação pautada numa interpretação histórica, por exemplo, como também uma interpretação sistemática, porque é avaliar a norma dentro do contexto em que ela se encontra. E esse trabalho nós temos que fazer diuturnamente na apreciação dos atos da administração pública. Eu costumo dizer que o particular, ele pratica atos que podem ou não ser jurídicos. Na administração pública, todos os atos que nós praticamos são jurídicos, que são atos administrativos. Consequentemente, nós enveredamos no campo da construção normativa, ainda quando ela é interpretativa. Porque a Lei Complementar 73, a Lei da Advocacia Geral da União, ela fala dos efeitos, e aqui também vibrava com a questão dos efeitos da norma, porque a interpretação que é feita pela Advocacia Geral da União, ela tem efeitos diferentes, dependendo de quem aprova a manifestação. No artigo 40 e seguintes da Lei Complementar 73, nós vamos encontrar a explicitação dos efeitos de uma manifestação jurídica feita pela Advocacia Geral da União no assessoramento do Poder Executivo. E esses efeitos vão desde uma vinculação de todo o Poder Executivo, se a manifestação jurídica vai até a aprovação do Presidente da República, ou uma interpretação apenas local no âmbito de um determinado órgão jurídico da administração pública. Seja para um efeito ou seja para outro, ter em conta os aspectos de interpretação sistemática e interpretação histórica, nós vamos ter essa ferramenta de trabalho constantemente sendo priorizada. Eu queria apresentar, por favor, doutor João Lima, o organograma da Advocacia Geral da União, só para que a gente desse uma ideia exatamente do contexto em que nós atuamos. Nós temos atuação no assessoramento do Poder Executivo, tanto em Brasília, com as consultorias jurídicas nos estados, ou seja, cada ministério, cada secretaria da Presidência da República conta com um órgão consultivo da Advocacia Geral da União, como nos estados, todos os atos da administração pública dependem de uma manifestação jurídica da Advocacia Geral da União. Algumas, inclusive, por previsão legal expressa, que é o caso das manifestações em licitações e contratos. A Lei 8666 prevê que não se faz contratação ou licitação ou assinatura de convênio sem manifestação jurídica da Advocacia Geral da União. Por integrar esse complexo de acervo jurídico, também, tanto como pesquisadoras, eu costumo dizer que a Advocacia Geral da União importa e exporta interpretação jurídica em relação ao portal LexML, porque nós utilizamos o portal como fonte de pesquisa, mas também fornecemos informação jurídica que vai para o portal. E daí a relevância desse trabalho para o advogado. A Advocacia Geral da União também, por favor, se puder passar, possui uma rede interna onde cadastra as informações jurídicas realizadas, uma rede interna apenas para acesso aos membros e servidores da Advocacia Geral da União e a exportação de informações pela internet, essas sim que vão ao portal LexML. Nós temos sistemas de informação dentro da Advocacia Geral da União com finalidades diferentes, eu não vou tecer detalhes aqui em virtude do tempo, mas são formas de cadastramento da manifestação jurídica exatamente porque
nós temos só para dar um exemplo do que significa esse acervo de manifestações, nós temos um sistema hoje que passou a ser universal para o controle de todas as manifestações jurídicas produzidas em assessoramento jurídico. Esse sistema vem sendo alimentado há 3 anos. Nós temos para mais de 600 mil manifestações jurídicas no SISCOM, né, o Sistema Consultoria. E o trabalho agora não é mais ter um lugar onde uniformizar o controle, quer dizer, o banco ser comum. Antes o desafio era o banco ser comum. Agora o desafio é que esse banco reflita uma boa qualidade da informação e que esse banco de dados também possa ser útil para a uniformização do entendimento jurídico. Porque imaginem que com 600 mil manifestações jurídicas dos órgãos jurídicos da Advocacia Geral da União, eu não posso afirmar aliás, eu posso afirmar com segurança que nós vamos encontrar contradições de manifestações, porque nós temos que uniformizar esse entendimento, né? E uniformiza-se o entendimento à medida em que, quanto mais alta a autoridade que aprova a manifestação jurídica, mais efeitos ela tem em relação à vinculação dos membros da Advocacia Geral da União. Hoje, na Advocacia Geral da União, nós estamos vivenciando um momento de transição. O Gabinete do Advogado-Geral da União, que é responsável hoje pela gestão da informação, tanto no aspecto tecnológico quanto jurídico, está em vias de instituição de um novo sistema, que seria o Sistema Único. Eu não o listei aqui porque ele ainda não é oficial, que é um sistema único que chamará Sapiens, que é uma ferramenta interna para o registro da informação, para a integração entre o contencioso e o consultivo e para o fluxo da documentação jurídica. Em breves palavras, eram mais ou menos os aspectos que eu poderia trazer aqui para não abusar do tempo e ter espaço para perguntas. Muito obrigada. Eu sugiro que deixemos as perguntas ao final das palestras de todos os membros da mesa. Os senhores concordam? Com a palavra, o doutor Adolfo Furtado, portanto. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Edilenice e pelo grupo todo do LexML para participar aqui desse painel sobre gestão de informação jurídica. A Câmara dos Deputados tem trabalhado, como a Doris falou na cerimônia de abertura, de forma muito estreita, não só com o Senado, mas com todos os membros, os órgãos membros aí do LexML, em vários processos, em várias comunidades de prática. Esse específico, que é o do modelo de requisitos de um sistema informatizado de gestão jurídica, de normas jurídicas, o SILEX, a exposição que foi feita anteriormente pelo Zé Ronaldo já indica a importância como um instrumento de integração e de reunião de um entendimento, de um consenso comum em torno, primeiro, de conceitos, porque essa é uma das maiores dificuldades quando se vai especificar qualquer tipo de sistema, de chegar a um vocabulário, a uma semântica comum em relação a que tipo de requisito e funcionalidade que se tem. Porque a gente conhece muito bem, quem trabalha com gestão de informação sabe que uma das principais dificuldades para traduzir qualquer tipo de sistema de informação em algo que seja funcional, não só para o processo de trabalho da instituição, mas para os usuários internos e externos que procuram recuperar a informação, é a diversidade de conceitos
que as pessoas que trabalham no dia a dia têm em relação a determinado tipo de informação. Então, aqui, por exemplo, a criação desse glossário, ela em si, por si só, já teria sido um trabalho que se justificaria, nesses poucos, mais de 3 anos, a criação de um glossário comum em relação a normas jurídicas. Mas o trabalho foi além. Ele procurou estabelecer um sistema, um modelo de requisitos que se espelhou um pouco nas experiências relacionadas à gestão arquivística com o MOREC, lá da União Europeia, com o EARC Brasil, que é uma derivação do MOREC. E talvez aquelas pessoas que não participam no dia a dia de especificação de sistemas, não se relacionam com as áreas de tecnologia de informação com o objetivo de definir, de montar e de produzir sistemas de acesso à informação, talvez não alcancem a importância do que é esse modelo de requisitos para um sistema de gestão de informação jurídica. Só para dar um exemplo para vocês, em relação ao EARC Brasil e ao MOREC, tanto Câmara e Senado estão, no momento, trabalhando os seus processos licitatórios para a aquisição de um sistema integrado, o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, um SIGAD, que é justamente o que o modelo de requisitos, tanto do MOREC quanto do EARC Brasil, estabelecem. Esse modelo de requisitos é algo que se existe e já foi definido a partir de uma comunidade de práticas, ou seja, a partir de um exame, de um conjunto de realidades organizacionais diversas, a partir das quais se consegue definir um consenso em relação a requisitos e funcionalidades que são mínimos e, portanto, obrigatórios para qualquer sistema que trate de determinado tipo de gestão de informação tenha que ter, é algo que eu diria para vocês que se nós não tivéssemos o EARC Brasil, se nós não tivéssemos na Câmara dos Deputados, assim como o Senado fez também, utilizado o EARC Brasil e adaptado o EARC Brasil às nossas necessidades, nós estaríamos ainda, provavelmente, dando os primeiros passos para pensar na definição de um sistema. E se essa definição, muito provavelmente, determinaria uma quantidade de requisitos muito inferior àquela que, após esse processo todo de levantamento, se revelou necessária. Então, esse trabalho que foi realizado aí durante 3 anos, ou um pouco mais do que isso, eu não me lembro, pelo grupo, aí, pela comunidade de prática do LexML, o primeiro fator que ele tem de altamente positivo para todas as instituições aqui envolvidas é o seguinte: ele economizou muitíssimo tempo de quem está pensando ou em adquirir, ou em desenvolver, ou em atualizar seus sistemas de informação jurídica. Isso é um negócio fundamental. Dito isso, eu só gostaria de enfatizar o trabalho que, a partir de agora, quando se coloca essa consulta pública, né, sobre esse documento inicial, e diga-se de passagem, esse é um documento inicial. O próprio João Lima acabou de tirar da cartola, mas a gente sabe que o João ele tem suas maneiras de apresentar que ele sabe fazer muito bem, mas ele acabou, entre aspas, de tirar da cartola, né, um novo requisito justamente para mostrar as funcionalidades aí do sistema. Mas é um requisito que faz todo sentido. E uma das questões que eu acho importantíssimas, que a gente precisa do apoio de todas as pessoas que vão se debruçar sobre esse sistema, é o seguinte: grande parte do grupo que trabalhou com essa definição de requisitos ou são profissionais de ciência de informação ou são profissionais de TI. Né? É certo que a maior parte desses profissionais já trabalha há tanto tempo com gestão de informação jurídica que já adquiriu alguns dos cacuetes
dos usuários principais, que são os juristas, os advogados, enfim, as pessoas que devem se utilizar da informação para, eventualmente, poder acessar e recuperar informações. E, portanto, como nós, assim, e aqui eu me incluo entre gestores de informação, apesar de não ser um profissional da ciência da informação, como nós somos especialistas em gerir um ciclo de vida de informação e nós não somos especialistas necessariamente na matéria, na área de negócio sobre a qual a informação se coloca, nós temos que tomar alguns cuidados. E o Silex tomou alguns cuidados. Um dos cuidados básicos é a questão da revogação tácita, né? Não é possível para um profissional de ciência da informação, já é difícil para um advogado da União interpretar se uma legislação, por exemplo, de 1950 ainda está vigente, porque só com a Lei Complementar 95 de 1998 é que se determinou o comando de que toda e qualquer proposição, ou toda e qualquer norma que viesse a ser publicada, ela teria que ter cláusulas revogatórias específicas. Antes, o que existia era uma norma revogatória genérica, revogam-se as disposições em contrário, e essa cláusula revogatória genérica, ela obviamente precisava ser interpretada. A interpretação dessa cláusula pode ser muito clara em determinadas situações em que a legislação que a substitui, a anterior, trata especificamente da matéria e a altera com clareza, mas muitas vezes isso não acontece. E não é papel de um profissional de ciência da informação indicar isso, porque o conteúdo de um sistema de gestão de informação jurídica, se ele estiver, incompleto, 2, inexato, ele vai fazer mais mal do que bem aos usuários. Então, é nesse sentido que eu gostaria de dizer o seguinte, que iniciado esse processo de consulta pública, nós devemos fazer o possível para que os usuários verdadeiros dos sistemas, aqueles que não são bibliotecários, não são profissionais da ciência de informação, nem são profissionais de TI que gerem os sistemas, mas sim os usuários, que examinem com muito cuidado os requisitos relacionados, não só os requisitos gerais, mas principalmente os requisitos relacionados à definição de normas jurídicas e aqueles requisitos específicos relacionados à pesquisa e recuperação de informação. Porque determinar de forma mais clara, né, que tipo de funcionalidade que um sistema de informação precisa ter, não é só tarefa de quem concebe, desenvolve e define requisitos do sistema. É principalmente requisito, ou função das áreas de negócio que vão utilizar o sistema no seu dia a dia, nos seus processos de trabalho. Para finalizar, eu só gostaria de dizer mais uma coisa, que o sonho que eu pelo menos tenho, dessa vez não como gestor de um centro de documentação e informação, mas como um usuário, na realidade, a minha atribuição na Câmara original, eu sou consultor legislativo e, portanto, eu sou um usuário de sistemas de informação jurídica. O meu sonho é que, em algum momento, e eu acho que a iniciativa do LexML aponta nesse sentido, essa é a nossa esperança, é que, no longo prazo, em vez de cada um dos nossos órgãos desenvolver o seu sistema de informação jurídica, que nós concentremos os esforços para que, no âmbito de um portal único, não só do legislativo e do judiciário, mas também do executivo e das demais esferas de governo, a gente possa efetivamente ter um portal único com características e funcionalidades únicas, onde qualquer cidadão possa acessar o que existe em termos de legislação, de jurisprudência e até mesmo de doutrina no país em relação
a informação jurídica. Isso daí nos trará uma série de vantagens e trará principalmente uma vantagem enorme para o cidadão, que é a vantagem da transparência. Uma das coisas fantásticas que o LexML mostrou foram as enormes diferenças que nós temos quando comparamos as publicações de legislação das várias bases de dados existentes, as diferenças que nós temos em redação de ementa, em redação de dispositivos, e isso cria insegurança jurídica. Então, nós vamos ter não apenas transparência para o cidadão, mas nós vamos utilizar melhor os recursos públicos. E, para finalizar, realmente, eu queria dizer, na qualidade de secretário executivo da Rede de Intercâmbio de Parlamento da América Latina e do Caribe, que será a nossa intenção, finda a consulta e consolidado o documento final de modelo de requisitos, nós vamos traduzir esse modelo de requisitos para as diversas línguas dos parlamentos da América Latina e do Caribe e disseminar esse modelo de requisitos para outros países. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra para a doutora Edilenice Passos. Bom dia a todos. A minha fala vai ser em torno da aplicação do modelo SILEX à base de dados NADM, que é uma base de dados desenvolvida no âmbito do Senado Federal, que registra as normas administrativas da Casa. Essa base de dados, ela foi desenvolvida na década de 80, com um objetivo muito específico e por um órgão da Casa, que era a Secretaria de Recursos Humanos, que precisava de uma base de dados para controlar os atos administrativos de pessoal. E, naquela época, era necessário também reunir toda a informação necessária a recursos humanos, a legislação federal, a jurisprudência, todo o material que fosse necessário para a gestão de pessoal naquela época. Ela tinha como propósito trazer toda a informação desde 1946 até os dias atuais, mas como ela foi desenvolvida por um setor de recursos humanos e foi gerida durante muitos anos por esse setor que não tinha conhecimento de gestão da informação, ela passou em 2012 a pedido da Secretaria de Informação e Documentação para ser nossa atribuição. Então, o que aconteceu? Nós fizemos, o próximo slide vai mostrar como é que era o desenho dessa base de dados na época. Então, vocês percebem que ela tinha uma cor avermelhada em amarelo, bem diferente da nossa identidade visual, que é a identidade visual do Senado Federal. Vejam que na parte só assim, uma coisa bem simples, na parte de pesquisa, desse formulário de pesquisa, o ano vinha antes do número. E para a gente parece uma coisa boba, mas todo mundo errava isso porque é óbvio que a gente coloca o número antes e depois o ano, né? Então, todo mundo acabava a pesquisa, quem não tinha hábito em pesquisar nessa base de dados, você logo colocava primeiro o número, depois o ano no local errado, e ela sempre dava uma pesquisa negativa. Na parte de baixo também, que vocês podem ver, na parte das normas, ela aparece as normas pesquisadas. Aqui foi uma pesquisa simulada só pelo número e pelo ano. Ele trouxe todas as normas que tinham aquele tipo dentro da base de dados e mais informações pouco pertinentes, como a origem, como a data. Quando essa base de dados passou para a Secretaria de Informação e Documentação, nós precisamos fazer um diagnóstico para saber como é que essa base estava sendo produzida. Ela tinha, naturalmente, muitas qualidades, mas também tinha muitos pontos que ela precisava melhorar. No próximo slide, a gente vê que alguma das características desejáveis para uma base de dados é a precisão. Você tem que ter os dados corretos. Então, numa simples simulação de pesquisa para a gente verificar como é que estavam essas bases de dados, esses relacionamentos, a gente verificava que tinha erros nos relacionamentos. Um problema muito grave para uma base de dados de informação jurídica.
né? Porque você está informando ou os relacionamentos de forma incompleta ou de forma equivocada. Em relação à atualidade, também, que é algo que os gestores de informação, as pessoas que lidam com a informação jurídica precisam, o usuário, é de atualidade. Como essa base de dados era mantida por uma única pessoa, então havia um atraso muito grande da inclusão dessas informações dentro da base de dados, o que também era bastante questionável e não favorecia o uso dessa base NADM. Em relação à completude também, que você, naturalmente é um aspecto altamente desejável se você vai numa base de dados que se propõe a fazer algo que você tem todo aquele universo de informação que você está propondo ali ter dentro dessa sua base de dados. Então, a gente verificou também que havia ausência de alguns dados que assim, facilmente a gente identificava que estava faltando informações dentro dessa base de dados. Em relação à acessibilidade, o acesso não era fácil, a não ser pelo número da norma, quando você já soubesse, e a navegabilidade era difícil, porque você não tinha um relacionamento de uma norma com a outra. Como diz o Ronaldo, não era possível a navegação bidirecional da norma alteradora para a norma alterada e vice-versa, né, por exemplo. No próximo slide, o que nós vamos ver? Nesse diagnóstico, então, o que nós foi possível identificar? Que a base de dados ela não permitia e ainda não permite a interoperabilidade. É muito importante que essa base, que é infraconstitucional, né, essa base de atos administrativos, ela possa ter ligação com a base de dados de legislação de hierarquia superior. Porque muitas vezes os atos são mencionados e é preciso que a pessoa possa navegar, o usuário possa navegar daquele ato administrativo, uma portaria, por exemplo, e possa ir até a legislação federal que está sendo mencionada, ou, como no nosso caso, uma própria resolução do Senado Federal, que pela Constituição é considerada uma norma de hierarquia superior, então estaria dentro de uma outra base. Para a gente sanar o problema, o que aconteceu? Nós tivemos que fazer um retrabalho dentro dessa própria base de dados dos atos administrativos, colocar também as resoluções do Senado. E acaba o quê? Gerando erro, porque quando um trabalho é feito 2 vezes por grupos diferentes, é bem a possibilidade de erro aumenta. Não é isso? Essa base ela não possuía uma ficha técnica, como a gente está acostumado a ver. Você tem a base de dados, você tem a informação, e logo abaixo você tem as informações de data de publicação, os tipos de relacionamentos que essa norma teve, se ela foi revogada, se ela foi alterada, alguma informação. Essa base ela não possuía essa ficha técnica. Essas informações elas vinham como nota de rodapé no texto, após o texto completo da norma. Então, isso era muito complicado, porque muitas vezes a pessoa começava até a utilizar esse texto, quando chegava ao final verificava que tinha sofrido uma alteração ou mesmo uma revogação. Numa mesma base de dados estavam e ainda estão os atos de gestão e os atos de império. Então, se confundia. Na mesma base de dados, você tem os atos de gestão, né, os atos individuais, por exemplo, a minha nomeação, a nomeação do João e de todos os servidores do Senado aqui estão na casa, e os atos de império, ou seja, aqueles atos administrativos normativos. Quando você quer fazer isso, dificulta a busca, porque o seu universo aumenta muito. E você acaba trazendo, dependendo da busca que é feita, você acaba trazendo informações que não lhe interessam, e não havia uma forma de você diferenciar os atos de gestão dos atos de império. Então, por exemplo, como eu falei, tem a nomeação de todos os servidores da casa. Se você vai procurar uma norma que você quer saber, quem tem competência para nomear fulano, um tipo de servidor na casa, se você usar o indexador, né, o termo nomeação, você vai trazer também todos os atos individuais de nomeação, dificultando a recuperação da casa, a recuperação dos atos, da informação. E a base de dados, ela fornecia apenas a versão original do texto. Nesse diagnóstico que nós fizemos em relação à base de dados, também foi possível verificar, fazer um diagnóstico em relação ao produto, a nossa massa que nós estávamos trabalhando, ou seja, a própria
as próprias normas administrativas da casa. Porque nós tínhamos que lidar com aquela massa de informação e poder preparar a gestão dessa informação. Se você tem uma informação que ela foi produzida equivocadamente, a sua gestão vai ser dificultada. Então, nós verificamos, por exemplo, que nós tínhamos atos revogados tacitamente, atos revogados, quer dizer, atos que deveriam ser revogados e não foram revogados, atos que foram revogados 2 vezes, atos que tinham 2 cláusulas revogatórias, atos que tinham alteração indireta, que também não é um privilégio dos atos administrativos, como o trabalho do João Lima mostra na Constituição Federal, não é isso mesmo, João? Nós tínhamos redação dúbia. Então, você não podia fazer a compilação dos dados porque você não entendia o que o legislador administrativo estava querendo fazer. Dificulta o seu trabalho de compilação. Nós tínhamos um grande número de autoridades emitentes, porque aqui dentro do Senado, praticamente todos os atos administrativos chamam ato. Então, você tem o ato da comissão diretora, que é o maior, você tem o ato do presidente, você tem o ato do primeiro secretário, o ato da diretora-geral, o ato do primeiro secretário, e por aí vai. Então, não estava muito definido quem tinha autoridade para emitir atos dentro da casa. Então, isso causou uma proliferação de atos. Então, você tem atos de presidente de comissões temporárias criadas por funcionários para resolver um grupo de trabalho, alguma coisa assim. Você tinha atos de uma determinada secretaria, quando, na verdade, eles deveriam ter sido um ato de diretor-geral, e por aí vai. Então, o que nós identificamos? Que nós tínhamos também que trabalhar essa massa de informações, tinha que melhorar essa técnica legislativa que existia dentro da casa. O que nós fizemos? Em relação à base de dados, nós fizemos uma nova versão no que foi possível aplicando o modelo Silex. O nosso desejo, a nossa intenção, o nosso objetivo é que nós tenhamos um desenvolvimento de uma nova base de dados completa, baseada no modelo Silex, para que a gente possa ter e garantir que o usuário tenha todas essas facilidades, todas as informações que são necessárias para a utilização daquela informação jurídica. O que foi possível, nós fomos acrescentando nessa base de dados. Ela melhorou sensivelmente, mas temos consciência de que ela precisa melhorar muito ainda. Mas, de qualquer forma, vocês podem ver, até aqui nos slides, eles se confundem, porque os próprios slides do Senado Federal têm uma identidade visual, que é esse que eu estou usando, em azul, que se confunde com a base de dados que vocês estão vendo aí dentro, que passou a ter. Lembra que ela era vermelhinha, amarela, ela passa a ser agora, ter a mesma identidade em relação à casa. Então, nós fizemos aquela pequena mudança em relação ao número. O número agora vem antes do ano. Nós acrescentamos a data de vigência e nessa parte embaixo ela aparece os relacionamentos entre as normas. Então, quando você faz a pesquisa, elas já está identificado aí as alterações que ela sofreu, o ato sofreu, que a alteração que ele sofreu, que ato que ele revoga, se ele já foi revogado. Então, nessa parte direita aí embaixo, você já pode ver que está funcionando, já está mostrando de forma bem clara quais são os relacionamentos entre os atos. O que nós colocamos também, um tipo de relacionamento, digamos assim, que foi ver também. Porque como nós temos muitas normas dentro da casa que eu falei que deveriam ter sido revogadas, mas foram só revogadas tacitamente por causa do texto novo, então nós não colocamos como relacionamento de revogação, naturalmente, porque ela não foi expressamente revogada. Mas nós tentamos fazer todos os relacionamentos com as normas que possam ter assuntos correlatos tratados dentro daquela mesma norma. Né? Então, por exemplo, aqui, esse é o ato 9 de 2012, que regulou dentro do Senado Federal a Lei de Acesso à Informação. Então, ele já foi alterado pelo um outro ato, um ato da mesa, que é esse ATC.
ato da comissão diretora, ele é um ato da comissão diretora que já foi alterado por atos da comissão diretora, já revogou um ato anterior que era incompatível com ele, né, porque a lei de acesso trouxe grandes mudanças, e também nós colocamos todas as informações que estavam relacionadas de assuntos que poderiam estar relacionados à lei de acesso aqui dentro do Senado, dessas normas, para que o usuário possa ter esse conhecimento. Então, por exemplo, esses atos que estão mencionados aí, eles vão falar sobre fornecimento de cópias, que é um processo dentro da lei de acesso, né, que ela trouxe, regulamentou de forma diferente o que os nossos atos diziam, que precisam ser ainda modificados. Ela trouxe informações sobre relacionamento com a imprensa, com os meios de comunicação. Então, tudo isso, apesar da lei de acesso não ter modificado essas normas, mas a gente faz uma pesquisa e coloca ali para o usuário todas as informações que ele poderia ou gostaria de saber, né? Quais são as vantagens que nós tivemos dentro dessa nova versão? Aí, nesse próximo slide, né, nós temos essa navegação bidirecional. Então, o ato alterado pelo o ato alterador, você navega para um e para o outro, e de um ato para um terceiro ou um quarto. Você pode ir navegando e pode voltar para essas informações. Estamos melhorando a precisão da informação em relação aos relacionamentos entre as normas. Estamos indicando a data de vigência. Estamos oferecendo ao usuário o texto compilado e quantas vezes ele foi modificado, quantos textos compilados eles vão aparecer. Ainda não da forma desejável, mas pelo menos já é um passo à frente do que nós possuímos. Nós colocamos observações sobre a técnica legislativa para que o usuário saiba que a informação que nós estamos oferecendo não está incorreta, mas ela está assim no original. Então, por exemplo, o que eu sempre falo e não é fictício, nós temos um ato na casa que tem 3 artigos e a numeração está errada. Entendeu? Então, a gente tem que dizer para o usuário, olha, o original estava errado. Então, todas essas informações, se na hora da numeração falta um artigo, como a gente trabalha com um texto secundário que a gente fornece ao usuário, a gente ainda não remete para o diário, para o nosso boletim interno, que é o nosso desejo, que é o que o Silex recomenda. Então, como aquele texto ali foi trabalhado, o usuário precisa saber que nós vimos aquele erro. Então, que não foi nós que erramos, foi um erro do original, que pulou um artigo, ou que o artigo foi duplicado, ou que a remissão interna está errada, que a remissão externa está errada. E a gente ainda diz, a gente faz a remissão externa errada, conforme o ato diz, coloca a observação, ainda faz o relacionamento, e a gente ainda indica o relacionamento com o ato que a gente acredita que o legislador queria remeter, para dar informação para o usuário, para facilitar para ele. Nós estamos tentando melhorar a indexação. Agora foram criados aqui no Senado Federal um comitê gestor, um comitê de terminologia e um grupo de trabalho de terminologia que vai trabalhar todos os aspectos de terminologia das bases de dados existentes dentro da casa e com certeza esse vocabulário, que a gente nem pode chamar de vocabulário, mas uma lista de palavras, porque era apenas, como eu disse, ele foi gerido muitos anos por pessoas que não tinham formação de gestão da informação, não tinha conhecimento de como fazer isso. Então, por exemplo, na nossa lista de assuntos dentro dessa base de dados, nós temos, assim, por exemplo, abril, maio, né? São, assim, termos bem carregados de significados, né? Então, tinha um que eu gostava muito, que era Kawasaki. E eu fico imaginando qual o ato que mereceu esse termo, né, de indexação. Então, nós estamos melhorando tudo isso na forma que a gente possa recuperar a informação. Nós sabemos que a base de dados, como eu falei, nós já demos assim um passo gigante à frente na melhoria do que nós tínhamos, mas nós sabemos que tem muito mais que precisa ser melhorado.
Mas, de qualquer forma, à medida que nós estamos fazendo o tratamento dessa informação, não é simplesmente melhorar a informação do jeito que ela já estava lá, mas nós estamos também querendo oferecer novos produtos. Já que você está com a mão na massa, vamos oferecer novos produtos. Já que nós tivemos que tratar, nós estamos tratando 70 mil documentos que tem dentro dessa base de dados e mantendo ela atualizada com os atos que estão publicados diariamente. Então, o que nós vamos oferecer aos usuários também são outras informações. Então, o que a gente pretende? Nós estamos criando um glossário, porque nós sabemos que dentro dos atos internos administrativos, ele sempre aparece aquela definição, né? Ou explicitamente, para esse ato entende-se isso e aquilo, ou você encontra uma definição que está dentro do texto do ato. Então, nós estamos reunindo todo esse glossário, que serve como um ponto de acesso também para o usuário. Ele serve para verificar como que um determinado como um determinado termo mudou de definição ao longo do tempo. A gente pode verificar que o termo ele pode ter significado diferente para um ato, por exemplo, o usuário para a biblioteca pode significar alguma coisa e o usuário para atos que falam sobre sistemas informatizados significar outra, né? Então, a gente vê que ou mesmo que um determinado ato dentro de um mesmo termo, dentro de uma mesma área, ele foi definido de duas formas diferentes. Então, tudo isso é possível, só com esse glossário já é possível a gente fazer um trabalho bem grande de melhoria na produção desses atos administrativos da casa. Nós estamos também fazendo um siglário, porque determinados órgãos da casa são criados, programas, projetos e recebem siglas, e depois a gente não sabe da onde que ele nasceu, etc. e tal. Então, a gente também está fazendo o siglário. Como eu falei, a indexação está longe de ser adequada, então nós estamos fazendo também uma compilação de atos por assunto. Então, a casa vai poder ter uma compilação com índice, com sumários, conforme o desejável, de atos por assuntos. E uma do propósito informar as autoridades emitentes que há necessidade da consolidação legislativa. Porque a gente tem, só para vocês terem uma ideia, 6 atos internos, todos vigentes, tratando de fornecimento de cópias. Então, é preciso fazer um estudo sobre esses atos por assunto, identificando até esse trabalho também de atos por assunto, você consegue identificar que você tem atos demais internos da casa tratando sobre o mesmo assunto. Então, é porque, como não havia um gerenciamento adequado, uma gestão adequada dos atos internos, quando a instituição, o órgão interno, a autoridade emitente ia fazer um ato, era muito mais fácil revogar as disposições em contrárias do que pesquisar numa base de dados com grande dificuldade para a gente saber se já existia algum ato que poderia ser melhorado, alterado, que necessitava de revogação. Então, com essa melhoria da base de dados, todo esse trabalho de consolidação legislativa vai ser facilitado e a gente vai poder fazer um saneamento também, digamos assim, no nosso ordenamento jurídico dos atos administrativos internos. Por fim, esse trabalho de adequação do modelo Silex à base de dados a NADM, ela trouxe ao que eu chamo de efeitos colaterais. No próximo slide, nós vamos ver o que foi um grande passo também que foi dado nesse ato da comissão diretora, que é o ato 16 de 2012, que passou a ser a nossa Lei Complementar 95. De 98. Porque quando nós começamos o grupo de trabalho para tratar esse assunto, muitas pessoas falaram, por que vamos replicar na legislação interna se a lei federal se aplica também ao Senado? Mas, você vê, mesmo a lei complementar sendo de 98, muitos atos internos estavam longe de
estarem perfeitos em relação à técnica legislativa, né? Então, esse trabalho, ele vem melhorando e criou uma forma de tramitação, né, digamos assim, de propositura de atos internos dentro da casa. Então, assim, atos que têm 3 artigos não podem ter a numeração errada. Então, ele passa pelo setor, que é a SIDOC, onde é feita uma avaliação da técnica legislativa formal, né, e a gente mostra ao usuário os erros, né, de técnica que estão sendo cometidos ali. Então, isso tem melhorado a qualidade dos atos que são propostos. Um outro efeito colateral que pode ser visto foi exatamente o manual. Porque mesmo a Lei Complementar 95, ou esse ato da Comissão Diretora número 16, ela não tem como tratar de questões muito pontuais dentro das necessidades quando você vai fazer um ato administrativo. Como é que você coloca uma fórmula matemática dentro de um ato? Como é que você faz uma revogação com uma coisa mais simples? Como é que você vai numerar? Como é que você vai colocar uma figura? Como é que os anexos são identificados? Então, esse manual, ele vai tratar dessas questões. Nós verificamos que existem muitos outros manuais de elaboração de dados, todos maravilhosos, mas, na verdade, eles se apegavam mais à questão da linguagem. E o que como esses já existiam, existe aí o da presidência, o do TSE e vários outros que são muito bons, o do GDF é muito bom, mas o que a gente queria trazer era justamente essas questões que não estavam tratadas. Como tratar a questão de gênero dentro de um texto? Como que você vai lidar com todos esses probleminhas que diariamente são encontrados na hora de elaborar o texto dos atos administrativos? Então, esses 2 efeitos colaterais, que como eu chamo, foram muito bons, né? Então, a gente tem melhorado a qualidade dessa massa que a gente vai trabalhar e, com certeza, e ao mesmo tempo trabalhando a gestão da informação dentro da base de dados, nós vamos poder melhorar o serviço que nós entregamos aos nossos usuários. Bom, então, muito obrigada, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Dr. Alexandre Torres de Araújo. Bom dia. Vou falar um pouquinho aqui da legislação tributária, algumas características da legislação tributária e o que essas características impactam no nosso trabalho de gestão da informação jurídica. Na próxima tela aí, citar rapidamente aqui 4 características que eu acho importantes, que são frutos da nossa experiência trabalhando com gestão. A primeira delas é a velocidade das modificações. Tá? Segunda característica na legislação tributária é o volume de relacionamentos, o volume de modificações que acontece na legislação. A dispersão de conteúdo, né, de um mesmo conteúdo em várias normas, em vários textos legais normativos, e o que eu chamo de granularidade da gestão. Falando um pouquinho sobre a velocidade das modificações, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa tela aí, ela mostra uma medida provisória 623, de 19 de julho de 2013, ela foi publicada no DOU de 19 de julho de 2013. Ela altera a Lei 12.844, de 19 de julho de 2013. O que aconteceu aí? A lei foi uma edição extra do Diário Oficial da União, que publicou a lei sancionada pela presidente e já publicou na mesma edição a medida provisória que altera a lei. A lei já nasceu, né? Já nasceu algumas partes dela mortas, vamos dizer assim. Então, isso é representativo porque quando a gente vê, por exemplo, dentro do Poder Executivo, regulamentação de dispositivos legais, de normas legais, a gente já enfrenta um problema grande. Uma lei saiu, demanda uma regulamentação que vai ser via decreto. Enquanto se está discutindo essa regulamentação, para se publicar o decreto, a lei já mudou. Então, muitas vezes, não se consegue nem regulamentar uma lei pela velocidade de alteração da lei, conjuntamente, claro, por uma demora
na elaboração desse decreto. Eu imagino que vai vir aqui para frente. Se hoje a gente já solta uma lei, alterando a lei no mesmo diário oficial, imagina no futuro que isso pode representar para a gente. Uma segunda característica, que é muito presente na legislação tributária, é o volume de relacionamentos, o volume de modificações que acontece. Eu trouxe no exemplo aí um decreto do IPI. O IPI, isso acontece muito. As alíquotas são estipuladas pelo Poder Executivo por meio de decreto. Então, toda vez que vocês veem na televisão, o governo resolveu baixar o IPI, não, IOF, desculpa. O IOF para operações de crédito, para operações de entrada de capital estrangeiro. No fundo, isso formalmente é uma norma que está sendo alterada. Eu trouxe um exemplo aí que ele está até bonitinho, mas quando são artigos grandes e nesse contexto da gente taxar aquilo que foi alterado, que foi modificado, que foi revogado, trazer o vigente do lado de baixo, a gente já começa a preocupar também não só com a gestão, mas até com a parte de design, como mostrar essa alteração, como disponibilizar isso numa tela de um sistema para que o usuário, e principalmente o gestor, tenha conhecimento do que realmente, tenha a real percepção do que está acontecendo com a norma. Porque de uma outra parte acontece, o gestor olha lá no site do Planalto, da Receita, e fala, não, isso daqui já foi alterado demais, vamos elaborar uma norma nova, e vamos revogar tudo isso daqui. Não é uma questão mais até estética, quer dizer, não é uma questão mais estética, mas a estética ajuda ele a tomar essa decisão. Uma terceira característica é a dispersão de conteúdo. Novamente, a Lei 12.844, 19 de julho de 2013. Vou tentar ler aqui ela para você. A ementa, só a ementa. Amplia o valor do benefício garantia safra para a safra de 2011, amplia o auxílio emergencial, autoriza a distribuição de milho. Aí chega na parte que interessa para a gente. Prorroga o regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras reintegra. Altera o regime de desoneração de folhas de pagamento. Altera a Lei 11.774, a 11.727, a 11.775, a 12.468, a 10.150, a 10.95, entre outros. E ainda dá outras providências. O que acontece? Quando a gente tem um processo legislativo que chega em atos dessa característica, nós temos a legislação, isso é característica da legislação tributária, dispersa em vários documentos. Dispersa. E é muito importante, por exemplo, que nos nossos sistemas a gente tem os links, né, para a gente conseguir alcançar esses documentos. E é importante também que se busque, no final, uma coletânea, que a gente tenha pelo menos uma mínima ideia de todos aqueles documentos, de todas aquelas normas, em toda a sua hierarquia que compõe um determinado assunto. Certo? Por último, que é o mais difícil, pelo menos para nós, quando a gente tenta envolver um sistema informatizado para a gestão, é que a gente conclui que a gestão ela não se dá por norma, por documento. Ela se dá, como eu chamei de granularidade, ela acaba se dando por dispositivo. E aí o negócio fica complicado. Trouxe um exemplo na tela aí, que é uma instrução normativa 1374 do secretário da Receita Federal. E ela só diz o seguinte, que fica revogado o parágrafo 3º do artigo 5º de uma outra instrução normativa, a 1059. Olha a importância desse parágrafo 3º do artigo 5º, que mereceu, vamos dizer assim, se a gente pode falar, mereceu uma instrução normativa única somente para revogá-la. Quer dizer, esse parágrafo 3º do artigo 5º ele é representativo no mundo jurídico, ele gera efeitos, então ele merece ser analisado por si só. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar de gestão, pelo menos nas características da norma tributária se dá muito isso, um inciso, um parágrafo pode representar muito para a sociedade. Se eu tenho uma base de 30 mil documentos, igual eu tinha lá na Receita, e a gente falou, não, 30 mil documentos a gente dá conta de trabalhar em 1 ano e meio com essa equipe. Mas, na verdade, a gente levou um choque, porque nós não temos 30 mil documentos, nós temos 1 milhão de dispositivos para tratar.
Então, isso tem que ser analisado, pelo menos a gente analisa lá no nosso processo de gestão. E já para encerrar, por que eu trouxe isso para cá? Porque eu acredito plenamente que somente com método a gente consegue ter uma gestão da informação jurídica, primeiro na área tributária, eficiente. E é nesse ponto que entra o SILEX, porque se o SILEX nos ajudar, e eu creio que nos vai ajudar muito, a estabelecer um método para que a gente possa estabelecer a nossa gestão, o SILEX já vai ter contribuído muito com o nosso nobre trabalho. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à doutora Raquel Ribeiro Caetano. Bom dia. Tem um slide, você poderia abrir. Acho que está na área de trabalho. Isso. Obrigada. Bem, me apresentando, eu sou a Raquel, da Biblioteca do STJ, para quem não me conhece, sou bibliotecária. E contextualizar um pouco a biblioteca em que eu atuo, né? Agradecer primeiro a Edilenice pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui representando não só a biblioteca, mas também os colegas que participaram ativamente no projeto, né? Que foi a Nájila e o José Ronaldo. Tá? Bom, contextualizando um pouco da Biblioteca da STJ, ela é especializada na área jurídica, né? Contém um acervo de mais de 170 mil exemplares e seu público-alvo são os ministros da casa e os servidores. Então, a gestão da informação é imprescindível, né, para a atuação e decisão dos nossos ministros, porque a formação do acervo é toda feita para embasar, subsidiar as decisões judiciais. E eu me proponho a tratar sobre a gestão da informação jurídica na era do compartilhamento, né, como já antecipou o Ronaldo. Hoje nós saímos, assim, falar de gestão da informação, a gente tem sempre que retomar a sociedade da informação. Só que a gente já avançou um pouco disso, né? Que hoje a gente está mais na era do compartilhamento. Pode passar. Bom, já falei, a gente já mudou de era, né? É inegável a quantidade de conhecimento que está sendo compartilhado, né? Com a acessibilidade e a mobilidade com que a tecnologia da informação e da comunicação permitiu. Então, hoje o gestor da informação tem um desafio de filtrar a informação relevante e compartilhar com o usuário, né? Porque é uma gama de informação muito grande e que dificulta a tomada de decisão. Apesar de a gente já ter adentrado nessa era do compartilhamento, há muito ainda o que se melhorar na era da informação, né? E um aspecto crítico que eu apresento para vocês é justamente a existência de diversos sistemas de informação na área jurídica que têm o padrão fechado e são de formatos diferentes, né? Que um principal problema é a falta de interoperabilidade, né? Como a própria Edilenice apresentou a base de dados de atos do Senado. Um outro problema é a demora na realização da pesquisa, né? Que é dificultada, e a dificuldade de extração de informações relevantes. Deixa eu passar. E uma das soluções que eu trago é a convergência tecnológica, que é justamente o que o LexML procura fazer, que é colocar uma interface e uma infraestrutura única para prover serviços, né? E permitir acessibilidade. E eu trago também um projeto que foi feito no STJ, né? Eu acho que alguns aqui conhecem, que é a Biblioteca Digital Jurídica, que a gente reuniu atos do TFR, do extinto TFR, atos normativos do STJ, tem as atas também do TFR e do STJ, publicações do STJ, boletim de serviço, enfim, nós unimos vários sistemas de informações que eram dispersos, que tinham diversas interfaces que a gente tinha que acessar um a um para buscar a informação, a gente centralizou dentro da Biblioteca Digital Jurídica.
E uma das vantagens, aliás, uma não, as várias vantagens que a gente possibilitou foi melhor acessibilidade, né? A vantagem socioambiental hoje, que hoje está tudo na íntegra, tanto a doutrina quanto os atos, então não há reprodução reprográfica, né, de periódico, redução no tempo de pesquisa, que é um formulário de pesquisa para vários sistemas, melhoria na recuperação, a disponibilidade, a preservação digital, porque nós temos um link persistente, né? E a economia financeira, claro, né? Redução de custos públicos. Pode passar. Uma outra solução que eu assim proponho, né, um futuro, até um início do sonho do Dr. Adolfo Furtado de disponibilizar tudo que é produzido nos órgãos públicos e até mesmo doutrina dentro em uma só interface, seria a melhoria das bases de dados. Eu dispus ali apenas as comerciais, mas por que não todos as dos órgãos públicos, né? Que poderia permitir a interoperabilidade e melhor organização das informações e redução dos custos também. Bom, eu falei sobre um aspecto crítico da sociedade da informação e vou tratar sobre a sociedade do compartilhamento, né? Que ela surgiu com a Web 2.0, né? E que se tornou inegável a necessidade de compartilhamento dos usuários, né? Acho que todo mundo hoje quer expor seus gostos, compartilhar ideias. Cada um hoje é um videomaker, é um fotógrafo. As redes sociais estão aí que podem provar isso, né? Então, a gente nós, gestores da informação, temos que aproveitar essa necessidade e promover novas formas de participação dos usuários, né? Então, hoje, falando no âmbito de uma biblioteca, uma unidade de informação, não cabe mais apenas um formulário de pesquisa ou um formulário de sugestões e comentários, ele seja digital ou impresso. Acho que hoje o usuário tem que ter a possibilidade de, por exemplo, expor sua opinião sobre produtos e serviços, por que não um vídeo? Né? Porque a biblioteca não tem um celular para ele dar sua sugestão pelo WhatsApp, por exemplo. Hoje é rotina, o WhatsApp é rotina, por que não dentro de uma instituição pública? Né? Então, dentro no âmbito do STJ, a gente trabalha hoje com o GT, Grupo de Trabalho de Colaboração, que a gente se propõe a reunir não só bibliotecários, gestores da informação, e também ministros que fazem parte da comissão de documentação e usuários para que eles exponham os interesses dele no serviço, na melhoria do serviço e produtos da biblioteca. Um outro desafio na era do compartilhamento não é bem preservar o capital intelectual, mas todo o desenvolvimento de projetos e ferramentas de gestão da informação, a gente não pode deixar de lado o capital intelectual, né? Porque sem ele, hoje nós estamos aqui. E no futuro, haverá pessoas que vão continuar o nosso trabalho. Então, a gente tem esse GT também da interação, que é a interação não só entre as sessões dentro da biblioteca, como também a preocupação de manter o conhecimento para o futuro, né? E uma outra ideia é de promover a curadoria de conteúdos, né? Que justamente hoje tem muita informação e cada usuário tem seu interesse particular, né? Nós somos iguais, mas nós temos que tratar todos eles de forma diferente. Não é à toa que hoje, por exemplo, nós temos diversos tamanhos de Coca-Cola para atender a cada público específico. E a biblioteca também tem esse papel de tratar os iguais diferentes. E nós temos um projeto Temas Jurídicos Relevantes, que se assemelha ao DSI, mas dentro da curadoria, a gente tem algumas etapas, né? Que
de identificar e acompanhar as fontes de informação de conteúdo, né? Contextualizar, conhecendo o nosso público-alvo, contextualizar de acordo com o perfil, se possível, adaptar a linguagem e compartilhar esse conteúdo para o público. Pode passar. É isso. E eu gostaria só de colocar aqui essa exposição entre a transição de era da informação e era do conhecimento. O LexML está totalmente dentro dessas duas sociedades, né? Que ele melhora a gestão e a disponibilidade da informação e desenvolveu todo esse projeto de forma colaborativa, com a participação de instituições, de diversas instituições, com diferentes profissionais de diversas áreas, e hoje ainda coloca em consulta pública, né? E, mais uma vez, reforça o compartilhamento. Okay? É isso. Muito obrigado. Até o presente momento, não recebemos perguntas por escrito, mas gostaria de saber dos participantes se alguém gostaria de formular... temos algumas questões ali. Obrigado. A primeira pergunta para a doutora Edilenice é de Wesley, correto? Senhora Wesley Melo, ela é do Ministério da Saúde, e pergunta: como é feita a compilação dos atos? É feita de forma automática pelo sistema ou é uma atividade manual? E, por fim, qual é o formato de arquivo utilizado para a disponibilização do texto completo da norma? Tá ligado. Aqui. Tá funcionando agora? Agora tá. A compilação é feita ainda de forma manual. Ela passa por 2 revisões, mas a gente sabe que não é a forma ideal. Que a forma ideal é essa recomendada pelo Silex, que ela possa ser produzida de forma automática, passando por uma revisão humana, né? De um revisor, uma pessoa que possa conferir essas normas. O texto que a gente oferece, ele é um texto, são 2 formatos. Quando você abre a base de dados, ele aparece já para o usuário, e você tem um formato em formato Word, e por uma questão do software, documento RTF, que é oferecido ao usuário. A próxima pergunta é do senhor Nilson Prata, ele é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a questão é: quais são os obstáculos? Imagino que a pergunta seja geral aos membros da mesa. Mas, enfim, quais são os obstáculos que ainda precisam ser superados para que o LexML se torne, de fato, um repositório de toda a informação legislativa brasileira? A que distância estamos do sonho mencionado pelo Dr. Adolfo? Essas que, na verdade, vamos responder em grupo, então, né? Assim, quais são os obstáculos? Eu acho que o maior obstáculo é a gente conseguir convencer as instituições da beleza, né, da facilidade, do propósito do que é o portal LexML.
Agora, eu não sei se é alguma limitação tecnológica, mas eu acho que um grande obstáculo é esse, a gente conseguir fazer esses convênios com as instituições e atrair mais instituições a oferecer sua informação. De todos os aspectos do portal LexML, o que eu mais gosto é que essas instituições que participam, elas não precisam modificar em nada a sua rotina de trabalho. Você não precisa produzir uma nova base de dados para oferecer, você não precisa seguir padrões de outras bibliotecas, você pode continuar utilizando o seu trabalho da maneira como é feita e poder participar do LexML. Também não há limitação de número de documentos que você pode oferecer ao LexML. Porque, assim, como a doutora Doris falou aqui, nós estamos atingindo 4 milhões de documentos e a intenção não é só ter um número gigantesco de documentos, mas você ter um número grande de documentos tratado, como, por exemplo, vai ser mostrado hoje à tarde em relação à doutrina. Então, nós temos instituições que têm um único documento. Por quê? Porque eu tenho uma lei importante que está comentada. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que para mim, o que eu vejo, o maior obstáculo é esse, é atrair essas novas instituições. Gostaria só de complementar um pouco o que a Edilenice falou, mas embora eu acho que o João é que teria que falar, mas eu acho que existem uma série de obstáculos e eles são de naturezas diversas. Uma é essa cultural, que é a primeira de todas que a Edilenice falou. De uma maneira muito sábia, todo esse trabalho que foi feito no âmbito do LexML foi feito, é um trabalho exclusivamente por adesão voluntária. Não há nenhuma norma que estabeleça que deve existir um sistema integrado de informação de gestão de informação jurídica no país, porque muito provavelmente, se saísse uma lei desse tipo, essa lei não seria cumprida. Nós temos vários exemplos na legislação em que a lei determina que haja um processo de integração de bases de dados. E essa integração não é feita por razões culturais e institucionais. Agora, então, um primeiro aspecto é justamente o de conseguir ganhar adeptos pelo convencimento de que essa é uma boa ideia. Foi isso que a Edilenice falou. Existem também, obviamente, uma série de outras razões e obstáculos derivados dessa questão cultural que dizem respeito a questões de natureza tecnológica e também a questões relacionadas à própria gestão da informação em cada uma das instituições que trabalha com os seus próprios sistemas de informação jurídica. Um dos exemplos, claro, já está aqui a Cátia, que faz parte de uma outra comunidade de práticas, aqui a minha colega da Câmara, que é a de tentativa de trabalhar uma forma de se fazer pelo menos uma interoperabilidade entre diversas linguagens documentárias que indexam normas e proposições. Uma das dificuldades é justamente essa, é que cada instituição, e isso é uma coisa absolutamente natural e lógica, ela tem a sua própria semântica dos seus processos de trabalho, do seu processo de negócio, que se reflete, do ponto de vista da gestão da informação, em linguagens documentárias, em taxonomias próprias. Relacionar, fazer uma tabela, digamos assim, de correspondência entre essas diversas terminologias é outra coisa muito complicada para quem está trabalhando no processo e que deveria ser transparente para o usuário. O usuário que busca alguma coisa e entra com algum tipo de palavra, ele não vai entrar, obviamente, com Kawasaki, mas ele vai entrar com alguma coisa específica que pode ser um termo que é usado por uma instituição corriqueiramente e nunca foi usado por outra instituição. E esses termos precisam, de alguma maneira, ser interligados. Então, o processo é um processo que tem obstáculos de natureza cultural, de natureza, vamos dizer, específica de metodologias e ferramentas de gestão da informação e de natureza tecnológica também, porque o que se propõe aqui, uma das maneiras de você solucionar problemas, como o que foi apontado pelo colega da Receita Federal, de que
não basta trabalharmos com um texto integral compilado de uma lei, como essa que ele mostrou aí, que deve ter pelo menos uns 100 e tantos artigos, que ela modifica não sei quantas leis. Você tem que trabalhar ao nível do dispositivo. E aí sim é que o LexML entra com padrões, com linguagens de tecnologia de informação que permitem definir, colocar tags específicas dispositivo a dispositivo e, portanto, ele granulariza do ponto de vista tecnológico a norma no sentido de permitir que links e remissões possam ser feitos entre dispositivos. Nesse sentido, quer dizer, um dos trabalhos que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados agora é justamente o de tentar ultrapassar a limitação que nós temos no sistema atual, que é um sistema que trabalha com a norma inteira compilada, porque a Secretaria-Geral da Mesa, a própria presidência, elas estão nos solicitando que nós criemos para eles, nos tablets que estão no plenário, um regimento interno da Câmara referenciado às normas, à Constituição, ao regimento interno do Senado, ao regimento comum, enfim. E para isso só poderemos trabalhar em nível de dispositivo, relacionando dispositivos de uma base de dados que é de legislação interna, que tem o nosso regimento, com a base de dados de legislação brasileira, que também deveria ser organizada da mesma forma. Então, existem questões que são, obviamente, obstáculos de natureza tecnológica. Mas nada deles tem impedido um avanço impressionante que nós tivemos aqui nos últimos anos. E o que a gente precisa convidar é que as assembleias legislativas, que os governos estaduais, cada vez mais se tornem parceiros nessa empreitada. A próxima pergunta da senhora Giovana, ela é da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A pergunta é dirigida à doutora Raquel Caetano e pergunta: quando a senhora mencionou a necessidade de tratar os iguais de formas diferentes, referiu-se à necessidade de adaptação da linguagem. Já há alguma iniciativa de adaptação da linguagem realizada ou idealizada que poderia ser mencionada? E a segunda questão, né? O que a senhora quis dizer como adaptação da linguagem? Bom, quando eu falei sobre tratar os iguais de forma diferente, é que hoje cada usuário que busca informação, cada um tem seu interesse, né? Cada um quer de forma diferente. Por exemplo, um quer de forma eletrônica, outro quer impressa, outro quer por e-mail, outro quer pelo tablet. Em relação à linguagem, eu não me recordo. Você pode repetir? Que eu não vinculei assim, eu tratar diferente só em relação à linguagem. A forma de prestar o serviço. Em relação a isso, não em relação à linguagem. Não em relação à linguagem. Então, não tem nenhum projeto em relação a isso. Mas pode me procurar depois, a gente conversa. A nossa colega deixou o e-mail aqui e eu repasso a senhora. Sim, obrigada. Próximo questionamento é do senhor Ivan Maia, ele é da Anatel, e direcionada à doutora Edilenice Passos. A pergunta são duas questões, perdão. A primeira, qual o tamanho e o perfil técnico da equipe que trata do NADM? E a segunda é como seria o modelo Silex que alterou o sistema? É apenas um documento de requisitos ou existe uma ferramenta tecnológica disponível para outras entidades? O tamanho da equipe, ela começou comigo. Equipe. Aí eu tenho formação em biblioteconomia e sou metida a ter conhecimentos jurídicos. Depois nós conseguimos agregar 4 estagiários de biblioteconomia.
Depois nós conseguimos um servidor efetivo da casa que ele tem formação em direito. Nós temos outra servidora que tem formação em psicologia. E temos o que nós chamamos de cargo comissionado com formação em direito. Atualmente, então, nós temos 7 pessoas trabalhando, a partir do momento em que eu saí e fui para a diretoria da casa. Então, são 7 pessoas para trabalhar 70 mil documentos. Fora o pessoal do Prodazem que dá o suporte nessa área. O modelo Silex é esse modelo, né, que vocês receberam aí, não é um sistema, como foi o João, acho que o Ronaldo que diz aqui, nós não estamos nos propondo a criar um sistema, mas criar exatamente requisitos, é como se fosse um sistema perfeito, padrão, para gestão de informação jurídica. E que a gente pode, cada instituição, cada profissional aqui, adaptar às suas necessidades. É claro que, por exemplo, como o nosso caso, que é normas administrativas, todas as questões relativas à medida provisória que estão dentro do modelo Silex não se aplicam ao nosso caso. E por aí vai. Então, ele é esse documento com esses requisitos e a gente tenta preencher esses requisitos no nosso caso, da melhor forma possível. E como eu falei, no futuro, se a gente conseguir desenvolver um sistema, ele vai estar totalmente adaptado ao modelo Silex. Muito obrigado. Uma colega nossa havia se manifestado inicialmente para uma pergunta oral. Então, a Neide, ela que criou o Morec Jus na Justiça Federal, que é o modelo de requisitos para a gestão arquivística, né? Então ela pode falar um pouquinho da experiência dela. Oi, não era sobre isso que eu ia falar, não, mas tudo bem. Eu quero dar os parabéns ao João, ao comitê do Silex, porque modelos de requisitos, eles são a salvação, tá, para que os sistemas depois realmente façam aquilo que a gente espera que eles façam, né? E então, é com grande alegria que eu vejo a qualidade, vou ver direitinho, vou colaborar, vou participar do modelo de requisitos. No Morec 2010, da Comunidade Europeia, já se mostrou a necessidade de criar extensões por ramos do conhecimento, lá está no roadmap deles lá. Então, assim, quando a gente fez o Morec Jus, foi uma forçação de barra, porque as pessoas achavam que tinha que ter um modelo nacional e pronto, né? Então, hoje, todo mundo vê que a especificidade da informação requer um modelo de requisito diferente. Mas a minha pergunta é para... bom, primeiro vou só os parabéns, tá? Para a Edilenice também. Essa base de dados, esse processo do RH fazer uma base de dados, isso é comum em muitas instituições. Eles fazem para atender às suas próprias necessidades, sem nenhum apoio da área de informação, e um dia elas caem no colo do povo da área de informação para você corrigir um passivo enorme. E eu acredito que o Senado tomando essa providência, não só a alteração que vai acontecer na proposição legislativa, normativa do próprio Senado, mas isso, como o Senado é um benchmark nacional, vai repercutir para vários órgãos. Várias pessoas vão chegar para os seus RH e falar, olha, assim como a Secretaria do Senado assumiu, eu assumo a sua base de dados, deixa eu ajudar você pelo menos na terminologia, essas coisas. Por falar em terminologia, o doutor Adolfo falou que a colega ali está do comitê de terminologia na Câmara. Edilenice falou da criação de um comitê de terminologia no Senado, né? Nós todos que depois vamos beber dessa fonte, queremos que vocês se unam, tá? E a minha pergunta mesmo é para a doutora Sávia. Me preocupou uma manifestação da senhora sobre a padronização das manifestações dos advogados da União. A senhora disse que quanto mais alta a autoridade que emitir uma manifestação, maior poder de uniformização desse entendimento.
Isso é muito preocupante, já que as altas autoridades são cargos políticos, né? E se, assim, se o advogado-geral da União se manifestar por um assunto e um advogadozinho que acabou de entrar no concurso manifestar e o dele tem, obviamente, pelo cargo que ele ocupa, um maior poder de padronização, de ser seguido, existe algum mecanismo mais oficial que possa escolher, não diga certa, mas preservar as manifestações daqueles com menos poder, que não necessariamente está errado? Na jurisprudência, a senhora sabe melhor do que eu, existe a possibilidade da revisão da decisão, né? E o entendimento, mesmo uma súmula do Supremo, ela pode um dia vir a ser questionada a partir de uma sentença de um juiz de primeiro grau. Um dia isso pode vir a acontecer pelo próprio Supremo. Então, essas manifestações que não têm esse poder normativo, mas me preocupa a questão da democracia interna desses pareceres, dessas manifestações. Tá? E a outra questão é sobre a jurisprudência e o Lex ML. Né? Eu estou vendo que, com o processo judicial eletrônico, muitos tribunais estão desativando os seus órgãos de jurisprudência. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Acabaram com a unidade. Pensam que, por ter o texto integral disponível do processo eletrônico, é possível não preencher os metadados da base de dados e tal. Isso é uma coisa preocupante, que eu não sei o que o Lex ML do Legislativo pode fazer, já que, como foi dito aqui, é uma questão voluntária de adesão. Mas eu acredito que, se houver uma manifestação de que as bases de dados, que os conjuntos de metadados são necessários para a gestão da jurisprudência, isso pode vir a ser uma grande ajuda para esse caso que eu falei e muitos outros que têm acontecido por aí. Por exemplo, eu tenho dado aula no TJ Bahia, lá a base da jurisprudência deixaram de atualizar, entendeu? E nós precisamos passar essa etapa da base de dados de jurisprudência e criar os bancos de sentença para fazer essa democratização que eu estou preocupada na AGU com o resto do judiciário. Muito obrigada. Posso falar? Bom, eu queria fazer considerações sobre os seus dois questionamentos, porque, embora eu não seja do judiciário, quando fala em uniformização de entendimento judiciário, também impacta no trabalho do advogado. Bom, com relação ao trabalho do advogado e aos efeitos, realmente, esse comentário que eu fiz, ele está previsto no artigo 40 da Lei Complementar 73 de 93, ou seja, nós temos um escalonamento hierárquico da manifestação jurídica e, dependendo da autoridade que aprova aquela manifestação jurídica, ela obriga ou a administração ou os órgãos jurídicos que integram a estrutura da Advocacia Geral da União. Então, o parecer aprovado pelo Advogado-Geral da União, ele vincula os membros da Advocacia Geral da União. Para um parecer chegar ao Advogado-Geral da União, ele foi... vou dar um exemplo aqui da minha realidade. Eu integro um órgão central da Advocacia Geral da União, que é a Consultoria Geral da União. Então, para um parecer, eu sou advogada da União, eu elaboro um parecer, esse parecer, se eu não fosse a diretora do departamento, seria submetido à diretoria do departamento, seria submetido ao consultor-geral da União e só daí, então, submetido ao Advogado-Geral da União. Ou seja, ao mesmo tempo que essa manifestação jurídica ela tem um efeito muito forte, ela passa por um crivo muito forte. Porque quanto mais alta a autoridade que aprecia a manifestação jurídica, mais crivos tem na apreciação daquele entendimento. Por um lado, eu entendo a sua preocupação de que uma só pessoa define o padrão de atuação do órgão jurídico. Eu entendo a preocupação. De um lado, tem essa preocupação e eu vou pontuar com outro aspecto, que é a segurança jurídica que todo Poder Executivo precisa ter no assessoramento que ele recebe.
eu vou antes fazer um recorte para explicar o seguinte. O fato de um entendimento jurídico chegar à aprovação do advogado-geral não significa que aquele entendimento é imutável em si. Significa que ele deve ser revisto pela mesma forma. É a mesma coisa de uma lei. Se eu tenho uma lei complementar, ela tem que ser revista por uma lei complementar. Se eu tenho uma lei ordinária, ela tem que ser revogada por uma lei ordinária. Então, se eu tenho um parecer aprovado pelo advogado-geral da União, não significa que aquele entendimento não possa ser revisto. E é revisto a todo momento, faz parte da nossa rotina. Contudo, ele tem que chegar à aprovação de novo do advogado-geral da União. Esse é um aspecto, a possibilidade de revisão. E existe também a possibilidade de excepcionar aquele entendimento, ou seja, eu vejo que, embora haja um parecer do advogado-geral da União aplicado a um determinado assunto, eu posso demonstrar de uma maneira, por uma construção jurídica, com o silogismo, de que aquela situação não é a situação exatamente de aplicação do parecer. E isso ser aprovado pela minha chefia, porque o direito não é simplesmente exato, né? Aliás, nem o que se diz exato é efetivamente exato. Então, o direito não é um cálculo. E sempre eu tenho que fazer uma construção de interpretação para chegar a esse resultado, desde que eu faça com critério e com a demonstração dos fundamentos da minha manifestação. Esse é um aspecto, mas eu vou voltar para aquela manifestação que eu fiz a respeito da segurança jurídica. No meu entendimento, é um entendimento pessoal, atribuir a uma autoridade administrativa, no caso, com autoridade administrativa e jurídica, a interpretação do ato administrativo em última instância, objetiva que não se perpetuem as discussões a todo momento e que se inviabilize a efetividade do direito, a efetividade dos atos administrativos. E aí eu falo da nossa preocupação quanto órgão central de consultoria, que é exatamente sanar as divergências de entendimento entre os órgãos jurídicos, porque, por exemplo, nós temos órgãos consultivos que atendem a Superintendência de Agricultura no Estado do Paraná e um órgão jurídico que atende a Superintendência de Agricultura no Estado do Amazonas. Se eu tenho entendimentos divergentes entre os órgãos jurídicos da Advocacia Geral da União, eu gero condutas administrativas diferenciadas e a possibilidade de questionamentos judiciais de atos administrativos igualmente embasados em manifestações jurídicas, porque elas são divergentes. E, no nosso caso, o nosso assessoramento tanto é passível de questionamento perante os órgãos do Poder Judiciário, quanto é passível de questionamento o ato da autoridade embasada no nosso assessoramento em relação aos órgãos de controle interno e externo da administração pública. Então, eu creio que aqui é um contrapeso entre o princípio democrático e a possibilidade de que os gestores públicos tenham na Advocacia Geral da União um escritório unívoco em que se expede ali uma recomendação jurídica que seja a mais razoável possível para que ele tenha segurança na atuação. Esse é o padrão ideal do comportamento nosso na Advocacia Geral da União. Nosso esforço é nesse sentido. E por isso que eu louvo tanto as ferramentas de tecnologia e louvo tanto também o trabalho das pessoas da área de informação, especialmente o trabalho do bibliotecário, porque eu penso que o advogado não tem braços se não tiver o apoio dos operadores da área de informação e de tecnologia. Exatamente para que a gente possa construir um complexo jurídico de interpretação normativa que fundamente o trabalho jurídico da administração pública de tal maneira em que nós passemos a não nos preocupar com a divergência, mas nós passemos a nos preocupar com o incremento do assessoramento e que a gente tenha condições de intervir em todos os atos que a administração possa adotar, mas com uma sugestão de solução segura, em que a gente reduza o questionamento através do recurso administrativo, o questionamento através da fiscalização dos órgãos de controle e, consequentemente, o questionamento do ato administrativo pelo judiciário.
E aí é quando a advocacia pública ela passa a exercer um papel muito mais importante de atuação cidadã, porque ela entrega, ela dá condições de que o gestor público possa entregar uma política pública, um ato normativo muito mais burilado para que as finalidades da administração sejam cumpridas. E que também, por outro lado, ao não povoar o judiciário com as demandas provocadas pela atuação do poder público, o judiciário fique franqueado a realmente aquelas questões de maior relevância para o cidadão, para as questões que diretamente interessam para o exercício dos direitos constitucionais previstos para todos. É como eu consigo contemplar os aspectos que a senhora trouxe. Obrigada. Muito obrigado. Alguns outros colegas formularam algumas perguntas por escrito e deixaram aqui conosco, mas, infelizmente, pelo adiantado da hora, aí elas serão respondidas posteriormente por e-mails. Por e-mail. Encaminharei aos destinatários, que depois responderão. Alguns pontos já haviam sido trabalhados em algumas das respostas aqui, as perguntas, apesar de que sempre seria possível enriquecer o debate, mas peço desculpas. Também lembro aos senhores e às senhoras que o recebimento do certificado imprescinde da assinatura aqui da lista de presença. Então, quem ainda não assinou, por favor, assine. E, por fim, quebrando um pouco o protocolo, o João fez uma belíssima apresentação no início, mas eu um pouco ansioso por iniciar o debate. Agradeço ao João pela bela apresentação que fez de mim. E vou, inclusive, gravar para anotar no currículo, ficou muito bonito, por sinal. E agradeço a participação dos palestrantes e também aproveito a oportunidade para agradecer o João Lima e a Edilenice por terem me convidado já faz bastante tempo, acho que quase 2 anos, provavelmente, né, João? O processo já havia sido encaminhado e eles me convidaram a participar do grupo do Silex. E foi uma oportunidade que eu acho que eu aprendi mais do que contribuí, inclusive. É um trabalho bem interessante. E aí aproveito para reforçar, nesse sentido, que a equipe que fez esse produto é uma equipe multidisciplinar e com vários pontos de vista distintos da administração pública. Então não foi um produto apenas do Senado Federal, apenas da Câmara, apenas do Executivo.